Olá, pessoal, primos, tudo bem com vocês? Hoje Bom nós vamos dia. dar início ao nosso primeiro vídeo da primeira leitura complementar do nosso projeto Shakespeare, que é com o livro Enclausurado, do Ian McIan. E vamos hoje comentar a nossa meta, que está lá no nosso grupo, ou aqui mesmo no vídeo, a gente deixa sempre com vocês, dos primeiros 5 capítulos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da leitura dos primeiros 5 capítulos e vamos comentar com vocês também um pouquinho mais sobre o autor e sobre outras obras dele e por que talvez ele seja considerado um autor um pouco. Ele é contemporâneo e lida com vários temas atuais, mas nesse caso específico do Enclausurado, ele faz uma alusão à peça do Hamlet, né? Porque agora a gente vai explicar um pouquinho mais como começa, e por isso que virou uma leitura complementar no nosso projeto Hamlet, do projeto Shakespeare, que a primeira leitura foi o Hamlet. Então agora a gente vai comentar um pouquinho os primeiros 5 capítulos e depois um pouquinho mais sobre o autor e umas fofocas literárias de porque ele é um autor considerado meio um pouco polêmico. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, mandar para toda a família, amigos, pessoas que queiram ler. Já tem várias pessoas lendo esse com a gente, pessoas novas, porque esse é bem fininho e como está começando ainda, se tiver mais alguém querendo participar, fique à vontade. As informações, como a Tati falou, estão aqui sempre no meu Instagram, aqui na descrição do vídeo ou no grupo do Telegram. E vamos começar falando um pouquinho, né, desse livro. É o meu primeiro Ian McEwan, as meninas já tiveram outras experiências, elas vão comentar também. Eu gosto bastante do Ian McEwan, até eu tô meio responsabilizada por ser legal, né? Esse livro, ele é bem interessante, porque ele é narrado pelo feto. Agora que hoje nós vamos falar até o capítulo 5, né? Inclusive tem spoiler, né? Porque, teoricamente, é para ter lido, mas não tem tantos spoilers. Não tem muito, né? Início de livro. Enfim, ele é narrado pelo feto, pelas impressões que o feto tem. O feto é como Hamlet, né? Ele é um feto reflexivo, ele reflete sobre as coisas que estão acontecendo. A mãe dele está traindo o pai com o tio, ele se dá conta disso. E ele está numa fase que ele está furioso, ele admite que ainda ama a mãe, mas ele está furioso com a mãe, furioso com o tio, e o pai dele ele acha o máximo, um santo, um cara que só faz o bem e tal. Porém, gente, a polêmica eu achei maior aqui nesse início de, de livro. Eles falam, as discussões dele, o que acontece? Eles falam de discussões familiares e trazem um pouco de discussão política, porque a mãe adorava ouvir noticiários, então ele ouve muito, ele sabe toda a situação do mundo. E tem uma parte que eu gosto muito até, isso aqui é uma releitura para mim, que ele fala com maior otimismo do que ele espera do mundo, que eu acho que é uma coisa bem verdadeira, que a gente reclama muito, mas a gente tem água potável, a gente tem acesso a milhares de coisas, as doenças são bem menores hoje. Claro, ele falou isso aqui numa época pré-pandêmica, mas mesmo, né, com a pandemia, olha o que essa pandemia matou e olha o que as pandemias passadas matavam, né? Então ele tem esse enfoque otimista. E, inclusive, ele traz todo o enfoque pessimista e diz que aquele enfoque não se sustenta. Mas ele traz essa polêmica do amor, né? Do amor de mãe ser ou não incondicional. E isso é muito forte, sob meu ponto de vista, assim, a gente começar a falar sobre essa questão que nem sempre a maternidade é o amor da mãe é assim tão natural quanto a gente fantasia, né? Uhum. Para mim isso pegou mais nessa segunda leitura do que na primeira, que eu estava mais nessa coisa do político, né? Uhum. Deve ser porque eu tenho pensado bastante nos últimos anos sobre essa questão.
Sim. E A vamos. Malu começou bastante profunda, né? Eu ia comentar dos nomes, que são interessantíssimos. Sim. A Vamos, Malu Dai, já, vamos já contar. afundou na. Mas eu ia comentar dos nomes, que a moça, né, a mulher chama Trude, de Gertrudes, né? Ele fez uma. O irmão é o Um Claude, trocadilho. o Cloud, né? E o tio, né, dele, e o pai é o John. Então aí ele pegou bem alguns nomes para fazer bem esse trocadilho aí com a peça do Hamlet e achei é genial. E como o bebê é o narrador, né, é muito é muito interessante a visão dele ali de dentro, né? É importante assim, a gente vai falar aqui algumas coisas e claro que vai ter spoiler do livro, porque a gente já está lendo os primeiros 5 capítulos, mas nada que foge dos 5 primeiros. Mas, por exemplo, a gente sabe que o bebê ali está envolvido numa situação parecida com o que é a peça do Hamlet, mas até um certo ponto, enquanto ele vai escutando a relação da própria mãe com o pai, que, né, que estão separados momentaneamente, e com o tio, ele até então ele nem sabia que ele era que o amante da mãe era o tio, né? Ele vem descobrir um pouquinho ali mais tarde, não lembro em qual capítulo exatamente, mas não é de primeiro que a gente já fica sabendo, né? Ao menos o feto ali ele faz essa descoberta e ele fica até surpreso. E é muito interessante como ele conecta as coisinhas assim e claro, imagina tudo hoje que a gente está falando isso com a peça e juntando com já esse tema profundo que a Malu apresentou pra gente, né? É genial, assim, é muito interessante. E para quem está começando, ou ainda não começou, não vai achando que é um livro profundo, que o próprio autor já falou que não é, tá? Ele é bem engraçadinho, como a gente gosta. Então, assim, muita ironia. Ele já começa falando, né, da juventude dele como feto. Eu achei isso maravilhoso, né? Que no início da gestação ele estava lá rolando, cheio de espaço, e quando ele está narrando, já está nas 38 semanas. Então ele está prestes a nascer. A primeira frase já ele dizendo, né, tá de cabeça para baixo dentro de uma mulher. E tá super desconfortável, tá apertado, ele, né, já não tá mais a delícia que estava na juventude dele. Então o livro já começa assim, nesse tom bem irônico, né? A gente comentou entre nós, né? Ele é um feto culto, grande conhecedor de vinho, né? Porque a mãe bebe muito, mesmo durante a gestação, ela bebe muito vinho, e aí ele comenta: esse é um Chardonnay, eu preferia que fosse um Sancerre, coisas desse tipo, assim, engraçadas. E no início, isso que eu achei engraçado, né? Ele explica que ele ouve porque tá apertado, então ele tá com a orelha colada na barriga, e ele dá umas explicações assim de como é que ele sabe tudo isso sobre a política, né? Porque a mãe não consegue dormir, então ela ouve muito podcast sobre a atualidade e tal. Mas é engraçado assim, né? Se alguém pegar esse livro, aqueles que a gente fala, né, detetive, detetive da leitura, ou, né, vou encontrar um problema nesse livro, vai encontrar, porque assim, ele é meio fantástico, né? Nem tudo é explicado. Tem coisas que você fica assim, tá, mas isso não era para ele saber ou tal coisa. Então, assim, não vá ler, né, com esse espírito. Leia como uma ficção, né, que é fantástica, porque tem coisa, óbvio, tudo é bem absurdo, né? Mas Não, começa assim, bem, bem irônico, né? sim, é muito engraçado que a mãe reclama, a mãe teoricamente se separou do pai, mas se separou uma ida com volta, segundo a cabeça do pai, né? Ela diz que é só tá dando um tempo que precisa de espaço. E aí ele diz, pô, ela precisa de espaço, eu queria ver ela aqui dentro, né? Então, claro, é uma grande fantasia, né? Um feto que fala, que pensa, que reflete e que sabe o que está acontecendo com altas opiniões sobre o mundo, tanto sobre a família quanto a política. Então, não queira achar lógica, não queira achar que será que isso aí acontece? Não, é uma baita de uma fantasia e eu gosto muito do jeito que esse autor coloca esses elementos assim fantásticos para e também que ele faz umas personagens que
ele monta esses personagens e ele consegue abranger uma coisa que, ao mesmo tempo, eu considero bem, como é que a gente vai dizer, atemporal, mas também fala muito do dia a dia. Eu gosto de ler os contemporâneos para ver como as coisas estão sendo pensadas hoje em dia. Eu acho que esse cara coloca umas questões muito atuais, né? Eu me apaixonei por ele quando eu li aquele A Balada de Adam Henry, que ele fala sobre as leis da eutanásia, né? É muito interessante, é uma juíza e tal, para quem faz direito, é um livro muito legal. E esse livro aqui, teve até uma das meninas que está fazendo a leitura conosco que achou chato, tá achando chato. É que eu acho que realmente, o primeiro capítulo ele é arrebatador e depois ele fica... Essa parte do vinho, o feto é um eno chato, gente. Só que eu me lembro bem quando lançou esse livro, estava bem naquela época que todo mundo era eno chato, sabe? Então acho que ele também joga para a torcida um pouco, né? Eu não sei vocês, mas eu até anotei que o feto lembra o Hamlet sendo chato e ou sendo irônico. Porque o Hamlet Exato. também é chato, tem umas horas que ele é muito chato, e tem horas que ele é muito irônico. E eu, quando eu li, eu falei, é claro, né, o autor já fez pensado, mas é muito legal, porque daí a gente acabou de sair do Hamlet e vai para esse aí. Ele me lembrou muito o tom que usa, assim, dele ser chato, dele ser irônico, dele fazer aquelas comparações e tal, dele falar, por exemplo, da mãe, né? Ela quer espaço e eu que ainda estou sem espaço. Então achei que é muito legal, remete realmente ao Hamlet mesmo, ao personagem, né? Como o bebê aí pensa e se expressa, né? Através das palavras aí. Achei muito É bom, interessante. bom que tá fresquinho, né? Tá fresquinho. Mas isso é engraçado. Não achei o livro chato em nenhum momento. E quando você falou de chato, de reclamar, me lembrou imediatamente, até porque nós falamos, né, no outro episódio, do Holden, do Apanhador do Campo de Centeio. Gente, esse livro é maravilhoso e tem gente que acha chato porque o personagem é chato. Mas, assim, é maravilhoso você conseguir sentir irritação pelo personagem, né? Quer dizer que tá muito bem escrito, né? Senão, né? Ele Eu acho desperta sensações, né? exatamente. O Apanhador, eu me confundi, assim, a primeira vez que eu li, eu ficava meio, assim, pela linguagem de beisebol, sabe? Acho que é uma cultura que a gente não tem, aquilo me causou uma dificuldade. E eu não quis dar muita bola, assim, eu preferi não gostar, sabe? Eu não queria pesquisar. Aí depois, quando eu fiz uma segunda leitura já mais velha, eu já com internet, com tal, daí comecei a entrar mais no espírito e é um livro fantástico, né? Ótimo. E outra coisa, né? É impossível não lembrar também, além do Hamlet, do Brás Cubas, né? Porque nesse caso, o feto ele tem a liberdade de pensar e falar o que ele quiser, porque ele não existe, mas não porque ele já morreu, e sim porque ele ainda nem nasceu, né? Eu achei isso brilhante, assim. E eu amo também Brás Cubas, é um livro que, nossa, é muito irônico também, muito, né? Não sei se talvez também alguém ache chato, mas Comentando um acho que Brás Cubas pouquinho aí sobre achar chato ou não, parece que aqui é um consenso das primas não achar chato, né? Acharam interessante o livro e não chato. Ou enclausurado, no caso que a gente está lendo agora. E até estava comentando com a Malu, tem um amigo meu, Euturato, que deve estar assistindo os vídeos, porque ele comentou que a gente tem um consenso, a gente só acha tudo a mesma coisa. Ele falou que queria ver mais briga aí. Eu falei, mas a gente não. barraco Então. familiar. Mas fazer o quê? As três primas acham o livro bom, né? A gente precisa chamar quem não está gostando para dar opinião aqui. Quem quiser participar. Mas também é justo falar, né? A gente leu um livro juntas até agora. Pode vir aí algum momento que a gente pode mesmo. Mas por todos os livros que a gente leu antes, em leituras coletivas, a gente vê que a gente tem um gosto parecido mesmo. E vamos combinar que a gente não quer ler livro ruim também, né? A gente gosta de escolher bem, e a gente tenta escolher um melhor, mas qualquer hora vai ter até algumas passagens que uma gosta mais, outra vai gostar menos, né? Já teve, entre as nossas leituras coletivas, a gente já teve livros que eu não gostei. Sim.
Eu gostei mais dos maias. Nem vamos mencionar aquele... É. Um dia a gente faz uma roda viva do Vinhos da Ira, para eu dizer porque eu Ai, meu me Deus. apaixonei. Não, e Moby Dick, nem vamos entrar nessa discussão. Pois é, então. Eu tô vendo que eu sou a mais facinha, porque eu tava pensando qual que eu não gostei das leituras que a gente fez. Que eu não gostei mais foi, na verdade, foram os maias, né? Mas aí também. Sim. E eu que abandonei. Deixa quieto. Que... Então, Mas voltando ao Enclausurado, tem um detalhe também, eu não sei se isso é alguma referência ainda também a Hamlet, Shakespeare, né? Que o pai dele é poeta. E ele parece também ser um poeta chato, com todo respeito aos nossos amigos poetas. Amamos vocês, e Marilda, Tati. Mas ele, em um momento, ele até comenta alguma coisa de pentâmetro. Aí eu pensei, será que foi uma referência direta a Shakespeare também? Pode, né? Eu acho que seria muita casualidade estar só jogado ali. Pode ser. Acho que sim, eu acho que sim. Referência. E ele é dono de uma editora que se fracassa, né? E ele agora está tentando contratar uma pessoa que seria a Salvação, que é uma poeta que faz poemas sobre corujas, assim. O cara é muito chato. E quando alguém tenta conversar com ele sério, ele vai e declama uma poesia, né? E imagina a mulher dele de saco cheio, por isso que ela bebe. Ai, ai. E no início a gente também não sabe, né? Depois em algum desses capítulos que vai revelando que a casa, né? Eu achei essa parte horrível, né? Que é bem no início, acho que é no segundo capítulo. Que a casa, né, é velha, tá caindo aos pedaços, mas vale milhões, e aí seria por isso, né, pelo menos o que deu a entender até agora, que o tio e a mãe estão tramando matar o pai para ficar com essa herança, né? E aí diz que eu não sei ainda, né, se é mesmo por isso, né? A gente não sabe. Que ela tá vivendo ali em meio a lixo, deixando tudo horrível para possivelmente utilizar isso como ele abandonou ela e ela tá vivendo naquelas condições e tal, né? O imóvel com rato, com lixo, comida velha, apodrecendo na geladeira. Ai, aquilo é muito nojento, né? Muito. Ele falando que ela pega um pedaço de queijo duro para comer. Pois é. E aí nessa hora parece que não é, né, para deixar. Parece que ela que tá toda largada mesmo, bebendo, nem aí. Porque... Não, e até porque se ela pedisse ajuda, ele ajudaria a limpar, né? Pelo menos tirar o lixo, porque a gente sempre fala que o lixo está acumulando na entrada e tal. Pô, tem o marido que visita ela diariamente e o amante que visita diariamente, né? Ajuda não faltaria, né? Sim. Então tem alguma coisa nesse plano que a imundície faz parte. E ele escuta então a mãe e o tio estão planejando matar o pai dele, né? Aí ele tem a confirmação. Estão tentando armar um plano para o irmão ficar com toda a herança e aí eles poderem vender a casa, ou sei lá, dividir a parte em dinheiro e aí eles irem mudarem, né, de lá e venderem a mansão, que vale muito, e eles se livrarem do irmão, do pai dele, né? Aí ele vai dando aos poucos um pouquinho dessas conversas e ele até comenta que quando eles vão falar sobre isso, eles falam bem baixinho, né? Eles falam bem baixo, que aí ele fica tentando escutar, porque ele quer saber o que eles estão sempre planejando e falando, e aí então tá ali rolando esse planejamento aí para como que vão se livrar do poeta no livro, né? É engraçado, né? Que ele fala que às vezes ele fica esperando a hora da conversa, mas ele se distrai, ou eles conversam no banheiro, aí é muito eco e ele não consegue entender. Então tem isso também, né? Que assim como no Hamlet, a gente só tem a perspectiva do feto, que, né, começar é um feto, então é um ponto de vista assim muito limitado, né? E como todo narrador, né, primeira pessoa, é a opinião dele. Então a gente jamais vai saber se é isso mesmo ou não, mas assim, tem que ir no espírito da coisa.
E dá aquela angústia que ele, sabendo de todos os planos, o que ele pode fazer para evitar sendo um feto, né? Aí ele que ele fala que vai pode- nascer e vai chorar e dar aquele olhar de feto quando nasce pra mãe. A mãe se Pra... apaixonar por ele. Isso é no fim que eles começam a falar, né? Eles começam a falar, não, nessa parte ficou bem claro que é assim, que não é tudo muito confiável, né? Ele acha que eles estão falando alguma coisa, ele acha que ele lembra que eles falaram alguma coisa sobre dar um jeito aí dessa criança, né? Aí ele até fala, né? Não vou lembrar a frase, mas ele fala, né? Dar um jeito significa se livrar, não sei o quê, né? Em algum lugar significa abandonar. Então, o que ele vai fazer quando nascer para olhar e conquistar o amor materno e não ser abandonado? Aí nessa parte me lembrou o nosso David também, né? Tadinho. Em inglês eles falam, ele escuta a frase place the baby somewhere, né? Então ele escutou isso daí, aí ele já faz as associações, falar, então como tem que pôr o bebê em algum lugar, vão se livrar do bebê, né? E até onde vai o plano deles e a maldade da mãe ou do tio, a gente não sabe. A gente Sim. tem a interpretação do bebê, né, no meio. É. Mas, pelo que parece, esse tio é muito malvado. E a mãe também não era muito. Pois é. No final, eu fiquei em dúvida, né, se ela estava, não sei, passando por alguma dificuldade, algum transtorno, fim de gravidez, né, cansada, qualquer coisa. Mas aí no final aparece aquela cena que ela matou um gato. Eu fiquei meio assim. Porque, né, ali pareceu assim que ela era ruim mesmo, né? Aquela do gato é maldade, né? Bah, agora eu lembrei tem algumas pessoas que estão lendo com a gente que tem problemas com a trata de animais, vai. Os últimos livros que a gente leu têm tido bastante isso. Sim. Né? Eu acho que essa atitude contra o animal é bastante característica de que o personagem vai ser meio ruim, meio psicopata no futuro. Uhum. Sim. E aí, por fim, nesse último capítulo, que eles dão mais detalhes, né, de possivelmente como vão matar, né? E aí essa parte veio ideia do tio, né? Sozinho, o que parece. Sim. Vai ser veneno. Isso lembra o quê? Veneno lembra. Morte matada por veneno. Tudo linkado. Mas aí. Não, literatura é uma coisa muito circular, né? E lembrando que esse livro é de 2016, né? E é um autor que escreve bastante, né? Ele tem várias publicações relativamente novas. Eu lembro de ter lido alguns anos atrás, acho que Na Praia e Amsterdã. São dois livros que eu com certeza li dele, mas já faz muito tempo. E aí, se a gente não tiver mais nada para falar sobre os primeiros 5 capítulos, aí a gente pode conversar um pouquinho mais sobre o autor e citar algumas outras obras dele, para dar um pouquinho mais de. Falar um pouquinho mais sobre o autor. O que vocês acham? Uma boa. Eu vou confessar para vocês que, apesar de eu ter lido bastante coisa dele, ter lido vários livros, ter lido aquele livrinho de contos, não li lições ainda, eu nunca vi as entrevistas dele. Ele é um cara que até já teve aqui em Porto Alegre, no Fronteiras do Pensamento, mas eu nunca fui, eu não conheço a figura dele, eu sei as opiniões dele das obras, assim. E eu geralmente não vou muito pesquisar sobre o autor, sabe? Uhum. Esses autores mais antigos, assim, tipo, que tem curiosidades, o Shakespeare. Não, mas eu tenho aqui nesse livro eu tenho uma foto dele, tá vendo? Mas eu comento assim porque ele é um autor que está sempre nas prateleiras, né? Ele lança livros, inclusive o último acho que é aquele Lições, né, que saiu. E também, daí até a gente estava conversando aqui entre a gente com as primas, dele ser ser considerado um autor um pouco polêmico,
porque ele sempre aborda, por exemplo, bom, só nesse que a gente já está lendo do Enclausurado já tem várias coisas que a gente já causam polêmica, né? A mãe que bebe álcool, e não em pequenas, nem em pequenas quantidades, em grandes quantidades. Grave. Grávida, a questão do planejamento, aí a gente ainda não sabe o que vai acontecer, é só a Malu já leu o livro uma vez, mas assim, todo mundo ainda está mas a gente ainda não sabe, é o planejamento da morte do tio para ficar com a herança, então ele lida com temas assim, que chamam a atenção, né? Acho que é por isso que ele está sempre aparecendo alguma coisa, mas muitas vezes, acho que muitas vezes não, mas algumas vezes não de modo satisfatório. Não que isso seja a minha opinião, porque eu acho que é muito interessante a gente ler livros que provocam isso na gente, que trazem polêmicas, né? Afinal de contas, a gente não vive num mundo perfeito e eu acho que isso daí é válido muito mais porque a gente vive esse momento, né? Então, por exemplo, esse livro que vocês, ou Lições, né, que nós ainda não, aqui nenhuma leu, mas que traz assuntos que já tratam, por exemplo, até de temas, a pandemia, né, acho que já está como um tema, e em alguns outros livros que ele está sempre trazendo assuntos atuais, um contemporâneo, mas que eu acho que não perde a validade, porque daqui a um tempo vai virar uma referência daquele momento, como muitos clássicos que a gente lê hoje eram referência da sua época, né? Que retratam ali com ironia ou com algum outro estilo e retratam uma época. Eu acho que isso aí é interessante do autor contemporâneo, saber lidar com isso daí e aceitar essas críticas que permeiam, né? Porque as críticas estão lá. Eu tenho certeza que se a gente procurar, também não procurei muito sobre o autor nem as críticas, mas se a gente procurar, eu só me lembro de Lições já ter lido que era um tanto quanto polêmico e já ter lido alguma coisa negativa sobre uma crítica negativa sobre o livro. Mas também não fui a fundo para ver, porque tenho interesse em ler o livro ainda. E daí ter a minha própria opinião. Mas eu acho isso interessante dele. Esse, para mim, é o meu primeiro livro dele, mas eu sou contrário da Malu. Eu gosto de conhecer o autor, igual quando a Paloma começou a falar do Amos Oz. Eu só li um livro dele, tô com 3 aqui em casa, mas só li um. Mas eu vi todas as entrevistas, ele é um fofo, eu fiquei apaixonada por ele antes de ler a obra dele. E aí eu fui olhar umas entrevistas dele, ele até nessas entrevistas assim, ele parece ser polêmico porque os jornalistas, os entrevistadores estão sempre cutucando assim alguma coisa dele de assuntos de opiniões fortes assim, né? Foi o que pareceu. Mas eu também percebi que aí pode ser viés ou minha bolha, né? Mas eu lembro quando eu estava lendo mais coisa contemporânea, né? Quando eu não tinha voltado para o Brasil, tem muitos autores, e aí, né, minha perspectiva talvez tenha no mundo inteiro, talvez não, com certeza tem, mas eu noto assim que nos best-sellers do Reino Unido tem muito autor lá fazendo críticas atuais a Brexit, esse tipo de assunto. Aquela Ellie Smith, que é um super best-seller, não sei se vocês conhecem, que faz uns livros que são as estações do ano, Spring, Autumn. É pura crítica, assim, ao Reino Unido, no caso, né, desses últimos que é do Brexit, mas eu também não li, não. Então, eu não sei se as pessoas lá estão buscando ou se os livros estão ficando aclamados porque são livros excelentes, com críticas atuais, né? E ele, pelo que eu vejo, é um caso desse também. E esse aqui ele escreveu antes do Brexit, né? Ele tem a Barata, que a Tati está falando até, que ele escreveu sobre isso, né? E esse é bem político. Mas esse aqui tanto que tem essa parte aí do otimismo, né? Tipo, pô, tu vive na Inglaterra com um sistema de saúde bom, com um monte de coisa boa e as pessoas ainda reclamam. Eu gostei dessa parte, mas eu acho que hoje ele não escreveria assim tão veementemente após pandemia e após Brexit como ele escreveu aqui, né? Mas é legal, no apêndice desse livro ele mostra assim que o Brexit na realidade não foi uma coisa popular, não é o povo da Inglaterra que tá, a crítica dele não é
ao povo e ao país, principalmente ao política bem determinada aqui, né? Sim, e só fazendo falando só um pouquinho sobre o livro, ele também faz um tributo à Metamorfose do Franz Kafka, que só que é ao inverso, né? Ao invés do homem se transformar em inseto, é um inseto que se transforma no primeiro-ministro, e aí é a sátira que ele faz da barata, né? Sendo um ser mais evoluído, racional, que vai liderar o país pro caminho certo, né? E ele faz eu achei muito genial. Eu quase terminei. Isso aqui não é nem considerado um romance, é um conto mais alongado, né? Porque são 100 páginas de livro. Mas é muito legal porque ele não cita, né? A gente fala aqui do Brexit, a gente está falando dessas críticas, mas ele inventa um termo, um negócio do reversalismo, que ele está falando que tudo que a economia vai ter que funcionar ao inverso, né? Vai ser o reverso. Daí as pessoas que são contrárias são os continuistas, que querem continuar como era. Então, assim, do ponto de vista, até dá para ver que o cara tem um quê ali na literatura, porque ele está fazendo ele tá chamando ali a metamorfose, está fazendo uma lembrança, ele está falando de economia, ele está falando, e ele está ao mesmo tempo tirando um sarro ali do primeiro-ministro britânico, está tirando sarro do Trump, que ele até coloca o nome meio parecido, mas é muito engraçado, assim, você vai lendo e, assim, é claro, é podre porque a gente identifica muito dessa coisa da política, né? Mas é muito legal. Eu acho que do jeito que ele costura as coisas e que ele cria essas alusões assim para se referir às coisas. Por exemplo, se alguém falar, você estava falando do Brexit. Não, ele tem, como escritor, ele tem essa permissão de inventar uma coisa e fala assim, não estou chamando de Brexit, não é disso que eu estou falando. Mas aí eu acho que está a genialidade de um cara que entende a sociedade dele ali, né, como um britânico, e que aí ele está fazendo uma crítica e ele coloca bem claro qual é a posição dele e o que ele acha disso, né? Eu ia falar, apesar de no livro ele não ser claro, pela entrevista que eu vi, ele é bem claro da posição dele, exatamente o que você falou. E ele, inclusive, dá esse exemplo do Trump. Ele fala que, né, com relação ao Brexit ter passado e ter sido votado, né, ele comenta que ele acha que é exatamente o que aconteceu ou iria acontecer, porque é uma entrevista antiga, com os Estados Unidos, que são pessoas votando em algo que eles não sabem como vai ser, simplesmente porque querem mudar o status quo. Então, que não necessariamente você vai mudar para melhor, né? E acredito que foi o caso nos dois exemplos que ele deu, né? Sim, ele tem uma cena bem engraçada, não é spoiler nem nada, mas que daí o primeiro-ministro está conversando com o presidente americano, né? E aí está tentando convencê-lo de fazer o mesmo processo, né, lá nos Estados Unidos, porque ele precisa de aliados. Não adianta aí tem os políticos lá todos estão falando assim, olha, você não pode fazer só aqui, porque como que vai ficar o comércio exterior se você fechar aqui e fizer a economia funcionar ao contrário? Aí ele fala assim, então eu preciso ligar para o presidente. Aí ele liga, não sei o que, fala umas coisas, e aí no dia seguinte o presidente americano faz um tweet falando que achou interessante e vai mudar. Aí fala que a bolsa despenca nos Estados Unidos, acontece um monte de tragédia no mercado financeiro. Aí no final ele fala, não, eu só tava brincando, era só uma colocação, mas nada vai acontecer, né? Porque daí eles... Aí você fala assim, qualquer semelhança com a realidade, né? E no final ele traz uma mensagem de que a gente tem que entender esses bichos, né, para poder derrotá-los, né? Falando do populismo em geral, assim, não só do Boris e do Trump, mas em geral, tem que conhecer que se isso daí a frase final dele é bem interessante, que ele fala: se a razão não abrir os olhos e prevalecer, então talvez só nos reste o riso. Então, isso aí ele coloca muito nessa ironia, assim, que a gente estava falando do autor inglês. Eu adoro as obras do Ian McEwan, mas eu confesso que eu gosto mais das antigas, assim, tipo, a que eu mais gostei
foi aquela reparação, que não são tão políticas quanto essas. Eu não sei se né, não sou muito da polêmica, mas não, eu acho que realmente são mais emocionantes, sabe? Eu adorei daquela das máquinas como eu, homens como você, que também ele pega uma premissa, e eu gosto desse resgate que ele faz, sabe? Que no Reparação ele fala muito nisso, né? De como o escritor pode resgatar as coisas que na vida não foram resgatadas, assim. Eu achei bem emocionante. E ali ele chama atenção no Máquinas como eu para a questão e para as questões antigas, que a Inglaterra muito recentemente ainda tinha leis contra o homossexualismo, então que no caso ali ele pega a figura do matemático, como é que é o nome do matemático mesmo? Mas enfim, aquele cara que decodificou as máquinas alemãs, sabe, na Segunda Guerra. E o cara evitou milhares de mortes. Só que o cara era homossexual e acaba sendo condenado, aí ele tenta fazer o que eles chamavam, né, a castração química e acaba entrando numa depressão e se mata. Então, no livro, não. No livro, o cara nunca aconteceu isso, ele sempre viveu abertamente a homossexualidade dele. E aí ele pode... O mundo... O livro é passado em 1984, mas num mundo muito mais tecnológico, porque o cara viveu e fez a matemática prosperar muito mais. E o cara realmente, ele traz uns elementos, ele põe o fantástico, mas ele põe coisas bem estudadas também. Nesse livro, tudo ali é muito bem estudado, com matemáticos e tal, e ele, principalmente da robótica, porque os primeiros robôs, esse cara acreditava. Então, tudo ali é bem costurado, assim. Não são livros muito longos, são livros de 200, 300 páginas, mas são muito bem costurados em todos os assuntos. Eu acho ele bem diferenciado em relação aos contemporâneos que eu leio, assim. Ele comentou isso também, porque parece que em todos os livros dele ele faz muita pesquisa com especialistas sobre o tema, exatamente isso que você falou. E esse aqui não, ele disse que veio a primeira frase à cabeça dele e veio a sequência e acabou, e foi. Ele fez sozinho, digamos assim, sem estudo, né? E é um livro que ele fala de coisas mais, eu acho que, tipo, mercado de livros mesmo, que ele fala da editora e tal, então são assuntos mais corriqueiros da vida dele, né? E esse assunto a vingança, que é o Hamlet, não é uma coisa tanto para ser pesquisada, é mais conhecimentos literários mesmo, né? Eu gostei bastante do Enclausurado, estou gostando até agora de ler de novo, apesar de achar o feto enochato, eu não tinha dado conta do quão enochato ele é. Que ele gosta mais da uva tal, da safra tal, do não sei o quê. Olha a sofisticação do feto, né? Eu acho que eu era um feto assim. O feto é paulista. Não, eu sou feto paulista. Ó, queriam polêmica, agora eles vão ter. Mas eu acho que tá todo mundo gostando, né? Não vai ser essa polêmica aqui. Não. Mas então, acho que a gente tinha que falar no começo é isso, né? E vamos... Deixem seus comentários, vocês estão gostando, o que vocês gostaram mais, se vocês acham o feto um chato. Vamos agradar ao marido da Nani, que não gosta de vídeos compridos também. Muito longos, né? Porque a nossa torcida fica assim, um fala uma coisa, outro fala outra, a gente não sabe, né, o que faz. Briga, não briga, faz maior, não faz com menos minutos, faz com mais, né? Então a gente precisa agradar a todos aqui no canal. Mas sempre falando dos livros. Já falamos, né, Malu, que nem chocolate ao leite agrada a todo mundo. Então, exatamente. E obrigada a todo mundo que comentou e que gostou do nosso quiz também. Vamos tentar trazer coisas diferentes. E venham participar com a gente também. Aí. Muito obrigada. Não se esqueça, clique, compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora lá. Até semana que vem. Até a próxima semana, capítulo 6 a 10. Isso aí.